Seguindo a sequência de vídeos sobre o Now, vou trazer hoje para vocês uma questão sobre gestão do tempo. A gente não se dá conta às vezes o quanto que do estresse do nosso dia a dia está relacionado a nós não termos uma gestão eficiente do nosso tempo, da nossa agenda. Existe até um livro que fala sobre produtividade em relação à nossa gestão do tempo, que foi publicado por Jerônimo Tem, que foi um dos palestrantes desse curso que eu assisti em São Paulo e que nos fala exatamente sobre isso. O quanto que eu tenho organizado na minha vida os meus compromissos, os meus horários, o quanto que eu reservei da minha agenda o meu tempo para estudar, para me preparar ou até mesmo para organizar a minha agenda. Todas as vezes que eu não organizo a minha agenda, o que vai acontecer? Eu acabo sendo engolido no dia a dia por estar resolvendo urgência. E quando eu só resolvo urgência, eu não tenho tempo para fazer as coisas programadas na minha agenda. Ou seja, eu não consigo fazer as coisas de uma maneira organizada. E aí eu tenho aquela sensação que eu estou sempre correndo atrás da máquina. Então, se você conseguir colocar numa agenda, realmente organizar os seus horários, de você estipular quais são realmente as suas metas, os seus objetivos principais, aquilo em que você precisa focar, você acaba tendo uma agenda mais produtiva, você consegue realizar os seus compromissos de uma maneira mais organizada e você não fica só focado na urgência. Quando eu estou só na urgência, eu acabo não sendo muito produtivo. Isso serve tanto para o pessoal quanto para o profissional. Você imagina que a sua vida é como se fosse um automóvel, o Abílio Diniz fala isso no seu livro. E se eu quiser gerir melhor o meu tempo e o meu estresse, eu tenho que ser um motorista. E a gente pode fazer uma metáfora disso em relação à nossa vida. Toda vez que eu saio de casa em cima do tempo, em cima do horário, eu acabo me estressando no trânsito para chegar no meu compromisso. Mas o problema às vezes não foi o trânsito, e sim o fato de eu ter saído de casa um pouco mais tarde. Se eu me programei, eu saí no horário adequado para chegar no meu compromisso com o tempo, o trânsito vai ser muito menos estressante para mim. Então a vida da gente mais ou menos funciona dessa maneira. Se eu conseguir organizar os meus horários, se eu tiver uma agenda realmente organizada, eu vou ter muito menos estresse no meu dia a dia. Organize a sua agenda, foque menos nas urgências e muito mais nas suas prioridades e procure eliminar, nem que seja aos poucos, ou identificar aquelas situações que não são prioridades. A gente às vezes gasta muito tempo, por exemplo, na rede social e acaba não estudando, não lendo aquele livro que a gente gostaria de ler, não conversando com aquele amigo ou com aquele empreendedor que eu gostaria de conversar. Então tente eliminar da sua agenda as não prioridades, agende, organize as prioridades e fuja das urgências. A dica prática é: organize a sua agenda no mínimo com uma semana de antecedência. Quando eu faço de um dia para o outro, isso já gera estresse, porque às vezes eu não consigo cumprir essa agenda. Então agende os seus compromissos com pelo menos uma semana de antecedência. E deixe folgas na sua agenda para aquelas coisas não planejadas, às vezes aquele atraso que pode acontecer, para que você não tenha um compromisso grudado no outro, que isso acaba gerando às vezes mais estresse. Então, a dica número 1, agende as coisas com pelo menos uma semana de antecedência. Deixe folga entre algum compromisso e outro para caso ocorra algum atraso, alguma situação inesperada. E coloque também na sua agenda não só as coisas profissionais, mas aquelas coisas que vão também lhe gerar prazer, como a sua atividade física, o seu compromisso com a família, os seus momentos de descanso ou de estudo. Isso vai fazer com que você tenha uma agenda organizada, que o seu tempo renda mais e que você tenha muito menos estresse no seu dia a dia.